Olá, felizes! Hoje nós vamos falar mais um pouco do casamento, de quem serve a Deus. Ou não. Casamento é casamento. O casamento, o próprio Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha, está também nas cartas, que deixará o homem e a mulher, o seu pai e a sua mãe, unir-se a um ao outro, e serão ambos duas almas em um só corpo. E essa interpretação, ela precisa ser bastante clara, porque como está sendo praticado hoje, não foi o que o Senhor Jesus falou. E isso, não raras vezes, viram contendas. E boas desculpas para quem quer se livrar do casamento, aí os ministros aproveitam e vai lá e dá uma podada na vítima, sendo ela a esposa ou o esposo. Eles vão lá e prendem. Um vai embora e eles prendem o outro. Não foi isso que o Senhor Jesus falou. Se o homem, então, é um só corpo, ótimo. Vamos estar em 1 Coríntios 7. O corpo dele pertence a ela e o corpo dela pertence a ele, para ambos usarem quando desejarem. O apóstolo São Paulo deixou isso muito claro, que seja assim, e que nenhum venha defraudar o outro, porque aquele que nega é um defraudador ou uma defraudadora. O apóstolo São Paulo deixou claro, se quiserem separar para consagração e oração, faça isso não por mais que 3 dias, por causa da tentação do diabo. Então, aqui está claro, mais um detalhe. Não é porque o meu corpo é da minha esposa, serva de Deus, e o corpo da minha esposa é meu, como servo de Deus, que nós somos livres. Porque tem uma parte que eu não ouço falar, que está muito clara na Bíblia, e eu não ouço falar, e quando ouvi falar errado. O apetite desordenado da carne. O que é esse apetite desordenado da carne? É quando o esposo e a esposa estão vivendo os dois em um só corpo e entra o espírito de prostituição, que é o apetite desordenado da carne. Porque veja bem, adultério é uma coisa, prostituição é outra coisa completamente diferente. Também misturam tudo. Não. Adultério nem é só sexual. Tudo, eu posso adulterar uma lei, eu posso adulterar uma operação matemática. Adultério é muito amplo. E o adultério é também o marido ou a esposa adulterar o casamento. E com isso, praticar o ato sexual com pessoa não devida ou indevida. Isso precisa ficar muito claro. Outra coisa, é a minha esposa? É. O corpo dela me pertence? Sim. Para fazer as coisas da maneira que Deus determinou, que é a maneira natural.
para fazer da maneira natural. O que não está natural está errado. E pode virar um casal, pode adulterar o casamento. Precisa tomar muito cuidado. Aí esfria na fé, vai perdendo a força, daqui a pouco estão os dois fora da igreja. Ah, mas viviam tão bem? Por quê? Porque adulteraram o templo do Espírito Santo, profanaram o templo. A palavra certa é profanaram. Então, o marido, usando indevidamente o corpo da esposa, ele pode profanar o templo do Espírito Santo. Vice-versa, a esposa da mesma maneira. Agora, o que nós precisamos, o que os ministros precisam é ter discernimento para saber ensinar isso, principalmente no púlpito. Principalmente, olha, reunião para mocidade e etc., ensinam a fazer comida, meu Deus. Quando, na verdade, vem ensinar essas coisas para os jovens, para os moços e para as moças. E eu ensino isso principalmente quando eu sei que vai casar. Deus me dá a graça de sentar com eles. E hoje eu tenho a felicidade de ouvir muitos casais que estão casados há 50 anos, há 40, há 30, e agradece porque aprenderam as coisas certas e o casamento vai bem, a vida vai bem, porque quando o casamento está bem, o reino não se divide, e reino dividido não prospera. Então entrou a contenda, dividiu o reino. Já no casamento que é sagrado, no casamento que é onde habita, que é um templo do Espírito Santo, um casamento bem feito por Deus. Porque a coisa que Deus quer é alma, e de um casamento bem feito, de um casamento sólido, de um casamento dentro da doutrina, é que sai alma para repor os que caíram com Lúcifer. Então o casamento precisa ser muito observado, muito orientado e muito bem ensinado. A minha esposa, eu sou eu. Então, agora, vamos entrar aqui na área do divórcio. Muito importante a área do divórcio. Então o esposo está casado com a esposa. Primeiro, precisa ter muito cuidado para que o inimigo não deita na cama com o casal. E quando é que a gente sabe que ele está deitando na cama? É quando o casal começa a dormir em contenda. Aí o inimigo já subiu na cama deles. Daí para frente é uma questão de tempo ele derrubar um da cama. Como eu digo sempre, geralmente derruba para o pecado. Então, o casal precisa ter esse cuidado de ter paz, ter comunhão, viver em paz, viver em comunhão o tempo todo. Já falamos aqui, vamos falar de novo sobre o casal viver em união, não é o assunto de hoje, mas é indispensável o casal viver em paz e em união, e não virar o casamento, não virar uma disputa, não virar um campo de batalha. Então, os defeitos da minha esposa é problema meu, os meus defeitos é problema dela, e nós vamos resolver isso ou com uma boa conversa ou com uma oração. Não conseguiu resolver? Protela e continua orando para Deus abençoar. O que não pode é dividir o reino. Então, os casais, para ter esta união. Agora, chegou um ponto que um dos membros começa a negar o corpo, como está escrito, 1 Coríntios 7, entre outros lugares. O corpo do moço, do esposo, pertence à esposa. O corpo da esposa pertence ao esposo. E são ambos duas almas em um só corpo. Então, o corpo só.
mas um começa a negar o corpo. Falando mais claro, um começa a negar sexo para o outro. Nesse caso, o inimigo já entrou em um dos membros. Na verdade, são duas almas, então são dois membros, duas pessoas. Porque quando divide, vira duas pessoas de novo. Antes de casar, são duas pessoas. Quando casam, viram uma só. Um só corpo, duas almas, um só corpo. Mas uma das partes do corpo está começando a negar. O esposo procura o sexo, ela nega, ou vice-versa. Então, aquele que está negando o corpo, ele está adulterando o casamento. Quem está negando está adulterando. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. E isso vai agravando, entra a divisão, entra a guerra, aí a estrutura do casamento está rompida. Se os ministros forem lá e mandar os espíritos embora do casal, volta a ficar em paz, restitui o casamento. Então reconstrói o casamento. Quando isso não acontece e chega ao limite de que aquela pessoa que está negando o corpo está desmembrando. Isso foi falado aqui. E a igreja como um todo é o corpo da noiva do Filho de Deus. Então, o irmão e a irmã que estão nessa batalha de casamento, aquele que está fiel, aquele que está em paz, continua sendo membro do corpo da noiva do Filho de Deus. A outra parte saiu e foi embora. O Senhor Jesus disse assim, se ela for embora e casar com outro, ela adultera. Porém, se ele for embora e casar com outro, ele adultera. O que não foi, o que permaneceu fiel, é membro do corpo, é vivo, não pode separar, você não pode tocar mais na igreja, você não pode fazer mais isso, você é ministro da palavra, você não pode. Isso está errado. Vocês estão tirando a liberdade de onde o Espírito Santo não saiu. Porque ele manteve o templo sagrado, ele não profanou o templo. Se é ele que saiu, ele profanou o templo e ela não profanou. Se é ela que saiu, ela profanou o templo. Então ela vai casar e vai adulterar. Ele não, porque ele se manteve vivo. Ele se manteve firme, ele se manteve na doutrina. Então, ele é ministro da palavra, Deus prepara outra esposa, ele casa, ele vai continuar sendo ministro. Não é porque um saiu que o outro morre. Aquele que se manteve consagrado, conheço um caso que assassinaram o homem. Conheço outros casos também, conheço muitos casos disso aí. Então, quem profanou o templo e foi embora, adulterou. Quem ficou consagrado, o Espírito Santo está morando nele. E quem mexer com essa alma, está mexendo com o Espírito Santo. Esse assunto é muito grande, acabou o tempo. Nós vamos continuar esse assunto. Por favor, curta, compartilhe, olhe os nossos livros na editora Amazon e nos ajuda divulgando o canal, nos ajuda assistindo até o fim e nos ajuda filiando ao canal. Curta, compartilhe e seja nossos parceiros nesse assunto. Deus nos abençoe.